Quase passou despercebida a portaria publicada nesta segunda-feira pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, suspendendo por 90 dias a realização de atos de gestão do Ministério. Ou seja, estão suspensos contratos, convênios, nomeação de servidores, autorização de repasses de valores não contratados, despesas com diárias e passagens e a realização de eventos. Só ficam de fora da portaria as áreas policiais. Quem vai comentar para a gente essa suspensão é o Douglas Belchior, do blog Negro Belchior, da Carta Capital. Douglas, seja bem-vindo aqui no seu jornal. Obrigado, tudo bem? Tudo bem. Douglas, explica para a gente o que é que significa essa portaria. Essa portaria ela é a caracterização prática daquilo que o governo interino, desde que tomou posse pela força, através de um golpe do Michel Temer, e tendo como gestor da pasta que até então era de defesa dos direitos humanos, nas mãos de Alexandre de Moraes, um reconhecido e truculento gestor público aqui de São Paulo, na verdade, ela é a prática daquilo que se colocava apenas ainda no discurso, que é o desmonte dos direitos humanos, começando sobretudo a partir daquilo que é mais caro para a gente, as áreas relacionadas às mulheres, as áreas relacionadas àqueles que mais precisam, as áreas relacionadas à questão da igualdade racial. E essa determinação, ela acaba, por exemplo, com a prática dos conselhos de direitos, que é um grande ganho histórico da Constituição de 88. Imagine que o CONANDA, né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, da Igualdade Racial, eles não vão se reunir nesses 90 dias para discutir os problemas relacionados a essas pautas. Mas não apenas não ter mais condição de se reunir, porque o governo está cortando as condições estruturais para isso. Há programas seríssimos que garantem a vida de centenas e de milhares de pessoas que vão sofrer com essa paralisação. Eu vou dar o exemplo aqui dos serviços e dos investimentos em medida socioeducativa em regime fechado. A gente sabe que há no Brasil dezenas de denúncias de tortura a jovens em medida socioeducativa fechada pelo Brasil afora. E esses serviços ligados ao SDH têm a prerrogativa de acompanhar, de identificar possíveis ações inconvenientes, né? Ações de tortura. Inclusive o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Ameaçados de Morte, com essa portaria, isso fica congelado por 90 dias, quer dizer, convênios e serviços de proteção a testemunhas. Então, não só as condições materiais para que os grupos se reúnam para discutir esses problemas que são tão sérios, mas também a prática de ações políticas de proteção à vida. Eu vinha conversando agora com o Djalma, que é coordenador do SEDECA Sapopemba aqui de São Paulo, que é meu colega no CONANDA, e a gente está percebendo o quanto isso tem levantado descontentamento de diversos setores. Inclusive, estamos discutindo a judicialização disso, porque, na verdade, é um secretário de Estado dando fim a uma política garantida na Constituição, o que é um absurdo, né? Seria o primeiro passo para extinguir de vez a Secretaria de Direitos Humanos, na sua opinião? Eu acho que, sem nenhuma dúvida, isso está no horizonte deles, que é desconstruir aquilo de mais importante que nós construímos nesses anos todos. Veja, esse governo interino golpista do Temer é o primeiro, desde a redemocratização, que não carrega como pano de fundo da tua atuação a defesa de direitos humanos. Mesmo o governo Collor com todos os problemas, mesmo o governo Itamar depois do Fernando Henrique Cardoso, todos eles tinham como pressuposto defesa de direitos humanos. Esse não, eles são militantes contra os direitos humanos, contra direitos sociais, e é óbvio, está colocado aí. Primeiro congela e depois extingue esses serviços esses avanços tão essenciais. Douglas, em relação, nós vimos na matéria anterior, né, um debate que aconteceu no Senado em relação à questão da cultura do estupro. Qual a relação que você faz com essa suspensão dessa portaria? Veja que resposta triste o governo dá para uma situação tão grave, né? Há uma cultura de estupro no Brasil desde a chegada das caravelas. Eu costumo dizer que esse é o governo das caravelas. Se a gente colocar barba nesses senhores de pele clara, né? Esses caras pálidas, e as roupinhas das caravelas daqueles que ocuparam, são eles.
A resposta que eles dão a um sistema de absoluta tortura permanente contra as mulheres, a resposta que eles dão a um momento da história do Brasil em que o racismo está aflorado, em que os direitos humanos em todas as dimensões têm sido desrespeitadas, é justamente congelar e diminuir o poder e o poder político, o impacto político dessas políticas. Aliás, os movimentos sociais ligados à luta das mulheres e à luta racial no Brasil sempre pautou as esquerdas, os partidos de esquerda e os governos, de que essa questão das mulheres e dos negros no Brasil, o racismo, o machismo e o patriarcado, estruturam as desigualdades no Brasil. E onde é que apareceu a prova real? No governo golpista. As primeiras ações do governo golpista foram para atingir mulheres, negros e pobres. Ou seja, aquilo que para nós parecia apenas departamental, foi o lugar do primeiro golpe dos golpistas. Então acho que isso também para nós nos ensina muito, né? Tá ótimo, Douglas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E a gente continua falando sobre violação dos direitos dos cidadãos. 2 grafiteiros foram agredidos com socos e gás de pimenta em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, por guardas civis municipais. Ambos participavam de um campeonato de skate em um parque da cidade quando um deles foi algemado por fazer um tag, que é uma marca dos grafiteiros. Acontece que o grupo tinha um espaço determinado para fazer as manifestações artísticas. Somente essa parede não estava liberada. Grafiteiros da cidade tentaram explicar a situação, mas não foram ouvidos. Este vídeo mostra a abordagem dos guardas municipais e um dos rapazes já algemado sentado. João Ricardo dos Santos, o Jaum, de gorro preto, grafiteiro de Mogi das Cruzes, tenta explicar que o rapaz, conhecido como Blefe, não é da cidade e por isso não sabia que aquele muro não podia ser grafitado. Os guardas espirram gás de pimenta em Jaum, que desmaia e é sufocado pelos GCMs. O rapaz algemado percebe, chuta um guarda e leva um soco. As pessoas protestam contra as agressões e avisam que Jaum está desacordado. Mesmo assim, o grafiteiro é arrastado para a viatura. Além dos 2 grafiteiros, mais 2 pessoas foram detidas. Na delegacia, o caso foi registrado como dano ao patrimônio, resistência e desobediência.